Então, a correção das 3 questões, deu um probleminha lá no celular, né? Então, a primeira produção cinematográfica de propaganda nitidamente antissemita foi de Eric Wozniak, em 1940. Ambientado na Europa, conturbada pelas guerras napoleônicas, o filme mostra como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias entre as nações europeias, acumulando fortuna à custa da guerra, do sofrimento, da morte, etc. O judeu é retratado como uma criatura perigosa, mãos aduncas, rosto encarniçado, olhar sádico e maléfico. Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista. A partir do texto e naquela conjuntura, o principal objetivo do filme é o quê? Aprofundar a intolerância étnica. Com certeza aí. Vale lembrar que, outra questão, gente, em 1930, sobre a questão do judeu, né? Que nós já vimos alguma coisa nas aulas aí. Mas em 1935, nós tivemos ali a criação das leis de Nuremberg. Essas leis, elas vão decretadas, né, pela ditadura nazista. Lembra que Hitler entrou em 33, nós estamos em 35? Então ela já está segregando os judeus. Então não é coisa só do Holocausto, só da guerra, que nós vamos falar quando for a época da guerra. Aqui nesse período, antes da guerra do Entre-Guerras, também já tínhamos aí. Então, por exemplo, ela vai proibir o casamento de judeus e alemães, judeus e arianos. Por quê? Óbvio não, né? Mas porque você estaria manchando, né, os judeus sendo uma raça, para eles, raça inferior. Quando você faz esse casamento, você está tornando os seus descendentes aqui impuros, alemães impuros, então não podem casar, tá? Eles também determinavam que você não podia ter empregados assim mulheres, né, empregadas que de uma certa idade, tinha que ser um pouco mais velhas para evitar o possível contato. Reza a lenda que o Hitler, né, o seu pai, ele foi fruto de um relacionamento do pai dele com uma empregada doméstica, né, que seria judia, e aí ele teria esse sangue judeu. Bom, mas voltando aqui, os judeus não poderiam ter a cidadania alemã, não poderiam usar as cores da bandeira da Alemanha. O que mais? Tornava legal aquela perseguição legal de lei, né, que já estava acontecendo. Então, interessante você procurar aí as leis de Nuremberg, tá? A questão 2, o terror como substituto da propaganda alcançou maior importância no nazismo do que no comunismo. Os nazistas matavam pequenos funcionários socialistas ou membros influentes dos partidos inimigos, procurando mostrar à população o perigo que podia acarretar o simples fato de pertencer a um partido. Esse tipo de terror dirigido contra as massas era valioso, aumentou progressivamente porque nem a polícia nem os tribunais processavam seriamente os criminosos políticos da chamada direita. Para a população em geral, tornava-se claro que o poder dos nazistas era maior que o das autoridades. Imagine então dos opositores a eles, né? E que era mais seguro pertencer a uma organização nazista do que ser um republicano leal. Depois nós vamos ver também a importância da juventude hitlerista. Tá? É correto afirmar que o nazismo, assim como em outros regimes totalitários, você tem ali na alternativa B, que fala assim: o uso do terror era de fundamental importância. Lembra que eu falei lá da propaganda e da repressão? Né? Você tem o convencimento, a partir pela propaganda, mas depois também tem a repressão.
na medida em que pressionava a população para a coletividade das ações, não deixando assim espaço para expressões de pensamento e ideologias diferentes. O diferente era aniquilado aqui. E a terceira parece que um monumento, retirada da última estátua equestre do general Francisco Franco, que queria ser chamado de Generalíssimo Franco, na cidade de Santander, Espanha, em 2008. Então estão tirando, né? Quer dizer, ele era aqui homenageado, o ditador agora retirou. Em 2007, na Espanha, aprovou-se uma lei que possibilitou indenizar vítimas da Guerra Civil, de 36 a 39. No nosso esquema aparece 36 a 45, né? 39. E do governo de Francisco Franco, que vai até 75. A ação retratada na fotografia também é decorrente dessa lei. No contexto das denúncias e apurações acerca dos crimes cometidos pelo governo franquista, a retirada da estátua equestre está associada a qual resposta? Então, aí a alternativa D, redimensionamento da memória social. Até a próxima.